a minha proteção, Tu és a minha proteção. Descanse no Senhor, em Tua sombra eu descanso. Só para ouvir, só para ouvir Tua. Então levanta suas mãos e peça, Ele fala. Então fala, Deus, meu coração está aberto. Fala, Deus, preciso muito ouvir a Tua voz. Vem me ajudar. Então fala, Deus, basta uma só palavra. Fala, Deus, pro sobrenatural acontecer e nada me será impossível. Oh Senhor, basta só uma palavra. Nós não queremos, meu Deus, viver pelas nossas vontades, mas nós queremos que a força do Senhor esteja em nós, em nome de Jesus. Então diga mais uma vez: eu já desisti de viver, de lutar com as minhas forças. Tu és quem vive em mim. Não há mais lugar para mim mesmo. Minhas vontades, meus desejos foram crucificados. Receba o socorro do Senhor nessa tarde. Tua destra me sustenta. Tu és a nossa proteção, Jesus. Tu és a minha proteção. Em Tua sombra, e em Tua sombra eu descanso. E só para ouvir Tua voz. Então fala, Deus, meu coração está aberto. Fala, Deus, preciso muito ouvir a Tua voz. Vem me ajudar. Então fala, Deus, basta uma só palavra. Fala, Deus, pro sobrenatural acontecer e nada me será impossível. Peça a Ele então fala, meu coração está. Fala, Deus, preciso ouvir, preciso muito ouvir a sua. Essa ajuda do Senhor, vem me ajudar. Então fala, basta uma só palavra, e basta uma só palavra. Fala pro sobrenatural acontecer e nada será impossível, e nada me será impossível. Oh, nosso Deus e amado Pai, queremos ouvir a Sua voz, a Tua palavra que liberta. Viemos na Sua casa na certeza que basta só uma palavra para que a nossa vida venha a ser mudada. Oh, meu irmão, minha irmã, levante as suas mãos e comece a falar com aquele que te criou, aquele que te formou, aquele que tem poder para mudar a sua vida, a sua história. Vem, nosso Deus, abençoar, vem transformar a nossa vida. Nós precisamos ouvir a Sua voz. Ou então declare, fala, Deus, em nome do Senhor Jesus. Fala, Deus, meu coração está aberto. Fala, Deus, preciso muito ouvir a Tua voz. Vem me ajudar. Vem me ajudar. Então fala, Deus. Então
verdade. Tudo é possível para aquele que crê. Nós cremos na sua voz, na sua palavra. Meu Deus, que haja a tua presença no meio de nós, pois está escrito, meu Deus, que aonde o Senhor está, ali há liberdade. Então que essa liberdade esteja no meio do teu povo, em nome do Senhor Jesus. Pode exaltar o nome do Senhor, aplaudindo o nome dele, em nome do Senhor Jesus. Ele é digno de todo louvor, toda aplauso. Obrigado, Vitória. Obrigado, banda, em nome do Senhor Jesus. Pode sentar em nome do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos à casa do nosso Deus. Estamos aqui na nossa sede da Igreja Internacional da Graça de Deus. Eu sou o pastor Felipe Ventura, faço parte aqui da equipe de fé do pastor Jaime de Amorim Campos. Estamos aqui no culto da reconstrução das 5 horas da tarde. Amém, povo de Deus? E nessa fé estamos também nesse propósito dos 7 clamores para reconstrução. Reconstruir aquilo que foi quebrado, que foi destruído, que você tinha, a sua saúde, seu casamento. Deus vem, reconstrói e faz melhor em nome do Senhor Jesus, em dobro, 7 vezes mais. Ele é poderoso para fazer isso. Amém, povo de Deus? E aqui na palavra de Deus, tem realmente uma palavra que eu creio que vai abençoar a sua vida, por como nós cantamos. Quando Deus fala, tudo se move, céu e terra é movido pelo poder de Deus, e não há nada que possa recusar a obedecer à vontade de Deus. Aqui na carta de Gálatas, a palavra de Deus irá nos abençoar. Capítulo 1, a partir do versículo de número 6. Diz assim: maravilho que tão depressa passais daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Observe bem essa parte, que vai ser realmente a parte principal, a parte onde nós estaremos ali entendendo em nome do Senhor Jesus. Nós vamos entender que não existe outro evangelho, mas as pessoas têm procurado esse outro evangelho. Essa outra maneira, como o pastor Jaime tem pregado aqui, o Evangelho, ele tem a sua diretriz, a direção que o Senhor Deus traz. E outras pessoas tentam outras maneiras para ser abençoado. E diz aqui, novamente, continuando em nome do Senhor Jesus, versículo 7 agora. A qual não é outro, mas algum que vós inquietam e querem transtornar o Evangelho de Cristo. Muitos, eles não abrem o coração para o Evangelho verdadeiro, o que é o da palavra, e querem criar o outro Evangelho, o Evangelho mais forte, mais puro, mais santo. Só que nós temos que ter esse Evangelho. Qual é o Evangelho, pastor? O Evangelho do Senhor Jesus, a qual nenhum homem tem o poder, a autoridade para mudar. O Evangelho que o Senhor Deus disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não há de passar. Se estão anunciando outro evangelho na sua vida, você não pode aceitar. Aí fora tem muitas coisas. Aí fora é uma pessoa querendo entrar em contradição com outra pessoa. Nós temos que ficar com a palavra de Deus. Eu separei aqui uma passagem onde todo mundo conhece essa passagem, tenho quase certeza disso, onde o próprio Satanás ele veio querer trazer diante do nosso mestre, vamos dizer assim, um outro evangelho, uma outra direção. Diz assim, agora vamos para o livro de Lucas, capítulo 4. Abra lá, por gentileza. Lucas, capítulo 4. A partir do versículo 1 também. Diz assim: e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou-se do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminando eles, teve fome. E disse ao diabo: se tu és o Filho de Deus, diz essa pedra que se transforma em pães.
E Jesus lhe respondeu dizendo: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Observe aqui, o diabo ele veio aqui nesse momento trazer já desde o início um outro evangelho. Você pode transformar, mas o seu Deus ele conhecia a verdade, que é a palavra que nos sustenta. Ele diz, o Senhor Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Continuando, e o diabo levantou-se no alto monte e mostrou-lhe um monte de tempo, todos os reinos do mundo, e disse o diabo: dar-te-ei a ti todo esse poder e essa glória, porque a mim foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se me adorares, será teu. E Jesus respondendo e disse-lhe: vai, Satanás, porque está escrito, adorarás o teu Senhor e só a Ele servirás. Outra vez, uma outra tentativa, um outro evangelho, é um outro caminho. O diabo sempre vai querer trazer um atalho para você. Parece mais fácil. A saída que o diabo te mostra parece até a verdadeira, mais prática, mas os caminhos que para o homem parece direito, o seu final é de morte. Qual é mais fácil? Se ajoelhar ou ser crucificado? Qual é mais fácil, povo de Deus? Se ajoelhar. Só que o caminho de Deus era passar pela cruz. Era pagar com sangue o nosso pecado. O diabo veio propor outra maneira, que aparentemente é mais fácil. É dessa forma, olha, não precisa em outras palavras. O Senhor Jesus não precisa passar por tudo isso que você sabe que o Senhor vai passar. Só se ajoelha, me adore, e eu entrego o que você quer, que são a terra, que é os filhos, é o domínio, é a salvação de todos. Então eu entrego, se ajoelha. Isso é outro evangelho. Isso é o que? Um outro caminho, um outro ensinamento. Mas ele ficou com a palavra de Deus, ele conhecia. Só o Senhor adorarás. Nós temos que ficar com a palavra de Deus. E continuando, versículo 9. E levou também a Jerusalém, e pôs sobre o pináculo do templo, e disse: se tu és o Filho de Deus, lança daqui abaixo. Agora o interessante, olha só, versículo 10. Porque está escrito: mandará aos seus anjos acerca de ti, para que te guardem, e que te sustente nas mãos, para que nunca tropece com o teu pé em alguma pedra. Olha só, o diabo estava usando a palavra de Deus. Aqui ele usou os Salmos. Salmos 90, se não me engano, versículo 11. Está escrito o versículo que o diabo estava falando. O diabo, pastor, o diabo. Muitas vezes eles vão querer usar a própria palavra para te enganar. Nós temos que conhecer a palavra para não ser dirigidos por demônios. Porque muitas vezes a pessoa vai usar meio versículo, uma parte torcida daquele versículo, para dizer para você que você tem que continuar sofrendo porque Deus está te tentando. Sendo que está escrito nas cartas de Tiago que Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém tenta. Se está escrito que Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém tenta, como que Jesus ou Deus estaria te tentando com essa enfermidade, com essa dor, com esse divórcio? Mas muitos têm aceitado esse outro evangelho, que às vezes aparece até mais bonitinho, mais correto, de uma forma melhor, mas o evangelho do Senhor Jesus é o mesmo, amém, igreja? Ele disse, Jesus pode pular, pula porque está escrito na tua Bíblia, em outras palavras. Está lá no Salmos 90. Você vai pular e os anjos vão te segurar. Olha só o que Jesus disse para ele, continuando em nome do Senhor Jesus. Vamos no versículo 11 novamente. E te sustentarão nas mãos, para que nunca tropece com teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe, disse: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele veio com a palavra correta para aquele momento. Então, meus irmãos, nós temos que estar com os olhos bem abertos, para entender a vontade de Deus, para não ser enganado com filosofias,
com ensinamentos religiosos que só faz o povo sofrer. Tem pessoa que está aí sofrendo há anos, acreditando que é Deus que está provando, que é Deus que está castigando, que Deus pôs o câncer, que Deus pôs aquele mal, sendo que Deus está totalmente com as mãos limpas sobre isso. Nós temos que conhecer a palavra de Deus para repreender o demônio quando ele vier tentar nos enganar. Quando ele vier tentar nos levar para outros caminhos, para outra direção, como o Senhor Jesus fez. E diz aqui no versículo 13: e acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Então, quando nós realmente permanecemos na palavra, ele se ausenta, ele vai embora, ele não aguenta. Mas muitos têm procurado um outro evangelho, uma outra saída, uma outra maneira de crer e estão sofrendo. Olha só que interessante aqui, povo de Deus, aqui no livro de Lucas mesmo. Abra agora em Lucas capítulo 9. Nós estamos aqui no capítulo 4, um pouquinho para frente, o capítulo é o 9. O versículo é o 51. Às vezes, se a pessoa não tomar cuidado, até aquela que está na igreja, que é um discípulo, ela começa a inverter as coisas. Lucas capítulo 9, versículo 51, diz assim: e acontecendo que, completando os dias para sua assunção, manifestou firme propósito de ir a Jerusalém, e mandou mensageiros diante da sua face. E indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe prepararem pousadas. Versículo 53. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era de quem ia para Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que dizamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Vamos parar aqui. Então vamos entender, Jesus estava passando, estava procurando pousada, um lugar para ficar. Aquele povo não queria receber, porque antigamente havia toda essa rejeição, em alguns lugares ainda há. E não, ele tem aspecto de quem vai para Jerusalém, não vamos dar pousada. Os discípulos de Jesus, que está escrito aqui na palavra do Senhor, Tiago e João, bem próximo do Senhor Jesus Cristo, eles disseram assim: Senhor, quer que eu ore para que eles sejam queimados vivos? Que desça fogo do céu e queime eles, porque eles não quis me receber? E olha que está perto do Senhor Jesus. E diz aqui, continuando, versículo 55. E voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: vós não sabeis de que espírito sois? Jesus não aceitou aquilo. Eles quiseram o quê? Argumentar com a passagem da onde? Da Bíblia. João e Tiago, ele diz: Senhor, eu posso orar, em outras palavras, eu posso orar, porque Elias também orou para que o fogo descesse e consumisse, queimasse ali os profetas de Baal. Então eu posso orar para que esse povo daqui de Samaria, que não quis receber o Senhor, fosse queimado. Só que Elias, ele estava onde? Na antiga aliança, na lei, onde era olho por olho, dente por dente. Matou, tinha que morrer, mas nós estamos sob a graça, que nós temos que perdoar, que nós temos que realmente ter ali as mãos limpas, que nós não podemos desejar nem sequer o mal, muito menos fazer aquele mal. E eles mesmo debaixo da graça, eles estavam querendo fazer um outro evangelho. E o Senhor Jesus claramente o repreendeu, e diz aqui no versículo 56, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Para que você entenda com clareza, nós estamos falando aqui de Tiago e de João, que andaram com o Senhor Jesus Cristo. Mas naquele momento eles se encheram ali da raiva daquele momento, e eles queriam fazer coisas da lei. Cuidado, meu irmão, para você não viver de uma forma que não é o Evangelho. Uma forma que não é a graça, que não é o Novo Testamento de Cristo. Ah, não, Deus entende esse meu momento, sabe, pastor, estou passando com muita luta. Então Deus entende o que está escrito aqui.
Essa é a lei do nosso Deus, que é o juiz de toda a terra. Cuidado com esse negócio, Deus vai me compreender, é a minha situação, é o meu caso, é diferente, é dessa maneira que eu sou. Cuidado, é essa palavra que vai permanecer. Como eu disse no início, passará o céu e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Mas pastor, o que eu faço? Parece que nada muda. Continue no Evangelho de Cristo. Que ele declarou sobre o seu casamento permanece firme. Ele diz, o que Deus uniu não separa o homem. O que ele declarou sobre a sua saúde permanece firme. Jesus Cristo te dá saúde. O que ele declarou sobre a sua vida financeira permanece firme até hoje. Que ele diz, prosperidade é dom de Deus. Mas pastor, nada muda. Pastor, eu tenho que dar uma outra maneira. Não, fique com a palavra de Deus. Ele vai abrir as portas. Porque ele declarou também que a porta que ele abre, ninguém fecha. Nós não precisamos de outro evangelho. Nós não precisamos de outra saída. Está aqui. O que eu preciso? Praticar a palavra. Viver essa palavra. E os milagres vão me seguir. A bênção de Deus vai vir e vai me alcançar. Mas se muitas vezes nós deixarmos, nós vamos fazer como Tiago e João nesse momento. Vamos procurar outra maneira e deixamos a verdade de Deus. Olha só o que diz aqui no Evangelho de João. Nós estamos no livro de Lucas. Um pouquinho para frente, o Evangelho de João. Capítulo 17. Vamos começar no versículo 14, em nome do Senhor Jesus. Diz assim, 17, 14. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, mas assim como eu não sou do mundo. Não peço que tires do mundo para que os livre do mal, mas não são do mundo como eu também não sou. Versículo 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então o que Deus está dizendo aqui, você está nesse mundo, mas você não é desse mundo. Você tem que viver de uma maneira diferente. Mesmo que vão te perseguir, que vão debochar, mesmo que vão dizer que a sua fé, vão rir da sua fé, vão dizer que você não vai chegar a lugar nenhum. Mas fique com a palavra que ela vai te santificar. Amém, povo de Deus? É ela que vai te levantar. Davi diz, já fui moço e hoje sou velho. Eu nunca vi o justo perecer e nem a sua descendência mendigar o pão. Será que só servia isso no passado? Não, é a palavra de Deus. Ele não diz qualquer um, ele diz o justo. O justo é aquele que pratica o que é a palavra de Deus. Então você quer não perecer, você quer que a sua bênção chegue sobre os seus descendentes, fique com o evangelho. Ele é suficiente para a sua vida. Pastor, mas o meu corpo diz ao contrário. O teu corpo vai passar, essa palavra não vai. Mas são sintomas, pastor. O senhor fala isso porque o senhor não está sentindo dor. Mas o pastor também é de carne e osso, passa por lutas. Mas não estou falando aqui para falar de vida de pastor, mas estou dizendo que nós temos que viver aquilo como se fosse a verdade acima da realidade que você está vivendo. Essa palavra, ela é superior à realidade que você vive dentro da sua casa. Ela é superior ao que o seu corpo diz. Ela é superior até mesmo ao que um anjo diz. Porque a palavra de Deus diz que se vier um anjo do céu e anunciar um outro evangelho, eu tenho que considerar aquilo anátema. Anátema quer dizer amaldiçoado. Quer dizer então, pastor, que se eu estiver em casa, tem pessoa que gosta disso, né? Eu estou lá em casa, aí apareceu um anjo com a asa branca, a asa azul, não sei que cor que é, ele inventou a asa do anjo. O anjo foi lá e anunciou para mim que eu ia morrer com aquela doença. Então, eu tenho que crer naquilo? Não. Mesmo que um anjo do céu venha e anuncie um outro evangelho, eu amaldiçoo, eu considero como anátema. Porque Deus, Ele já escreveu completamente as palavras dele. E a palavra dele não diz isso. Ele diz, quem crê verá a glória de Deus. Posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Então você pode, meu irmão, você pode dar a volta por cima, você pode reconstruir, você pode conquistar ali sua vida financeira, a posição que você tinha no seu trabalho, você pode ser curado desse mal, mesmo que a medicina diz assim, para o seu caso não tem jeito. Porque cansamos de ver, cansamos não, porque gostamos de ver, mas vemos toda hora Deus curando aqui câncer, AIDS, Deus tirando ali o nódulo, o tumor da cabeça. O médico fica até meio confuso, fala, mas tinha um tumor aqui, não tem mais? Tinha algo que era insolúvel, agora já sumiu. Mas porque essa palavra vai te santificar. Não estou contando aqui um conto para você, estou falando da palavra de Deus. Olha só que forte, diz aqui, versículo 17, capítulo 17, versículo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É essa palavra que vai te santificar por inteiro, vai lavar, vai tirar as manchas, vai tirar o que for necessário, para que sua vida seja estabilizada. Pastor, olha, faz anos que está desse jeito. Essa palavra é suficiente, pois ela é o próprio Senhor Jesus Cristo. Aqui em João mesmo, abre no capítulo 1, vamos dar uma passeada boa na palavra do Senhor, graças a Deus, amém? João, Evangelho de João, o capítulo é o número 1 mesmo, em nome do Senhor Jesus. Nós temos que entender de que palavra é essa que nós estamos falando. Mas pastor, que palavra é essa? É o próprio Senhor Jesus Cristo. Quando eu cito a palavra de Deus sobre aquele mal, é como se eu colocasse o Senhor Jesus na frente daquela batalha. É como se eu falasse, olha, Jesus, eles estão falando isso, olha, o laudo médico diz que é incurável, mas olha, eu fico com essa palavra. Eu estou pondo Jesus em combate com aquele mal. Olha só, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Diz assim: no princípio era o verbo. E o verbo, quer dizer, a palavra, estava com Deus. E o verbo era Deus. Que poder tem esse verbo? Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Observa bem. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Sem o verbo, sem a palavra, que é o próprio Jesus, não existiria eu e você nem a terra. Nada do que existe existiria. É esse poder que eu estou falando. Quando você assume a palavra, o demônio não aguenta. Porque ele sabe que os dias dele estão contados. Ele vai fazer um barulho tremendo para que você desista daquela palavra. Porque se você permanecer, ele vai ter que fugir. A palavra de Deus diz: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Quantas vezes ouvimos um testemunho, a pessoa falando, pastor, eu já não estava, a minha bênção aconteceu, o milagre aconteceu, mas ela diz, antes do meu milagre acontecer, parecia que eu ia ser destruído. Mas ela resistiu, permaneceu, aquele mal foi embora, a bênção de Deus chegou. Então, se há uma promessa no seu coração, às vezes Deus já falou até o seu coração, mas há o tempo. Pastor, mas Deus falou já faz 1 ano, faz 2 anos, faz 5 anos. A palavra de Deus não envelhece. Olha para o seu irmão e diz para ele: a palavra de Deus não envelhece. Ela permanece firme. Ela continua sendo a mesma. Se Deus falou que ia te levantar, Ele vai te levantar. Se Deus falou que vai abençoar a tua família, o teu casamento, se vai trazer ele de volta, Ele vai trazer. Fique com essa palavra. Mas chega a pessoa do lado e fala: olha, por que você não divorcia? Olha, se fosse você, eu dava um jeito nisso. Vai aparecer o Satanás, como ele apareceu diante do Senhor Jesus. Jesus está com fome? Me obedece, transforma essa pedra em pão. Não, o Senhor Jesus não foi servo do diabo. Ele, pelo contrário, ele diz a palavra, sustentado pela palavra de Deus. Ele foi de novo: Senhor Jesus. Ele não chamava o Senhor de Senhor Jesus, mas eu chamo. Olha só, todo esse poder aqui, esse domínio. Dobra o joelho que eu te entrego. O Senhor Jesus diz: só dobro, em outras palavras, só adoro o Senhor Deus. Ele insistiu de novo e disse: me adora, que eu te entrego tudo, como ele tinha feito no pináculo. Permaneceu. Pula daqui, ainda disse o versículo:
Porque está escrito, você pode pular. Às vezes o diabo vai usar alguém até para tentar te convencer. Você pode fazer isso, Deus entende, está escrito lá, não sei aonde. Faz. Mas ele não foi enganado. Então, meu irmão, fique com essa palavra no teu coração. Não existe outro evangelho. Este é o evangelho. E ele é suficiente para mudar a tua vida, para curar, para libertar, para mudar a tua história. Em nome do Senhor Jesus. Para encerrar, povo de Deus, vamos voltar lá onde nós começamos. Lá em Gálatas. Em nome do Senhor Jesus. Encontra aí, povo de Deus. Capítulo 1. A partir do versículo 6, foi onde nós começamos. Ele diz assim: maravilho-me que de tão depressa passais da graça que foi de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas um, e vós inquietai e quereis transtornar o evangelho de Cristo. Então, não existe esse outro evangelho onde qual o mundo quer te oferecer. As pessoas têm tentado trazer isso. E infelizmente muitos têm caído nisso. Eu falei que ia encerrar aqui, mas vamos lá. Na primeira carta aos Coríntios, só para que o teu coração esteja bem alicerçado na palavra de Deus. Vamos para a segunda carta aos Coríntios, capítulo 10. Tem a primeira e a segunda. A partir do versículo 4, diz assim: 2 Coríntios 10, 4. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruir fortaleza, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo sofisma à obediência de Cristo. Então, quando você coloca essa palavra dentro do teu coração, você vai destruir todo sofisma, toda a filosofia aí de fora. Você vai destruir todo esse ensinamento que o mundo traz para te levar em direção a outro evangelho que não é outro. Como eu disse, Tiago e João, 2 discípulos próximos, disseram: Senhor, queres que eu clame pelo fogo do céu para que venha consumir? Jesus disse: vocês não conhecem qual espírito vocês são? Se nós não observarmos a palavra de Deus, as pessoas dentro da igreja vão estar praticando o que Deus condena. Então, a palavra de Deus não se envelheceu na sua vida. Ela permanece a mesma. E que essa palavra venha cumprir o propósito dela, qual ela foi enviada, e restitua tudo aquilo que um dia o diabo tirou da sua vida. Amém, povo de Deus? Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. E segundo essa palavra, que é suficiente na sua vida, nós vamos orar. Vamos repreender o mal. Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele está presente aqui. Amém, igreja? E Ele diz: os sinais seguirão aos que crerem. Esses sinais vão nos seguir. Porque nós estamos aqui no nome do Senhor. Senão não teria valor essa reunião. Mas porque nós invocamos o Senhor, Ele estará presente. Amém? Feche teus olhos. Ô nosso Deus e amado Pai, nós invocamos o Teu poder porque cremos no Teu santo nome. E temos a certeza, meu Deus, que o Senhor virá fazer maravilhas no nosso meio. Ô Pai, nós oramos agora por essa pessoa que está, Pai, decepcionada na sua vida sentimental. Essa pessoa que recebeu má notícias, meu Deus, no trabalho. Ah, Pai, é o patrão, é o chefe dela que disse: olha, seus dias estão contados. Vem, meu Deus, com o Teu poder, com a Tua capacidade de operar, passando, meu Deus, sobre cada vida que está aqui hoje. Eu oro, meu Deus, por essa pessoa que entrou aqui com dores, essa pessoa que entrou aqui sofrendo de uma enfermidade.
Oh, meu irmão, minha irmã, Jesus Cristo te dá saúde. Ele te levanta nessa hora. Pode clamar agora o nome do Senhor com fé, pois a palavra do Senhor não se envelheceu, a palavra do Senhor não foi esquecida. Pelo contrário, nós estamos clamando ao Senhor nessa hora. Vem, meu Deus, com teu fogo. Vem com a tua unção agora para libertar, para curar, para tirar todo o sofrimento, para tirar toda a maldição. E em nome do Senhor Jesus Cristo, eu levanto a minha voz agora contra toda a obra do inferno, contra todo o sofrimento, contra toda a ação do diabo, e digo: desde o alto da cabeça à planta dos pés, pode sair daí agora o mal, pode sair daí o dor, o sofrimento, ou coisa do inferno, ou coisa que entrou no coração dessa pessoa e jogou ela para baixo. Saia, vai embora, em nome do Senhor Jesus. Toda maldição, toda dor, todo sofrimento, nós determinamos: saia em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora coloque as mãos sobre o alto da tua cabeça. Deixa o pastor orar por você. Senhor meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, passa aqui agora com a tua unção, com o teu fogo, cumprindo a sua palavra, que diz: os sinais seguirão aos que crerem. Eu amaldiçoo essa obra do demônio. Eu digo ao espírito do inferno: pega a sua dor agora e sai. Pega a sua dor de cabeça e vai embora dessa vida. Esse caroço, esse inchaço, esse mal-estar, essa pessoa que parece que vai cair, sai daí, ô tontura. Sai daí, ô labirintite. Sai daí, ô obra do inferno. Em nome do Senhor Jesus Cristo, toda maldição, em nome de Jesus, saia para nunca mais voltar, para a glória de Deus. Ou levante as suas mãos, crendo no milagre de Deus. Você vai declarar com toda a sua fé que Ele é o Senhor, o seu Senhor, que Ele é a tua saúde. Meu Deus, nós cremos no milagre. Ou declara-se: Senhor meu Deus, eu recebo o milagre que veio das tuas mãos, em nome de Jesus. Ou pode aplaudir esse Deus bem forte em nome do Senhor Jesus. Povo de Deus, não se assente agora, fique na fé em nome do Senhor Jesus, como nós fazemos aqui todas as quinta-feiras. Nós cremos nos sinais que o Senhor Jesus opera, amém? Então faça o que você não podia fazer. Pastor, eu cheguei aqui com dor. Pastor, eu cheguei aqui com um caroço. Passa a mão no caroço aí, que ele vai ser queimado pelo fogo do Senhor Jesus. Pastor, eu não conseguia mexer o pescoço. Mexa agora, porque estou falando no nome do Senhor Jesus. Não consegui abaixar, abaixe. Não consegui levantar o braço, levante. Faça, eu te desafio agora. O diabo diz: eu creio nesse nome, e eu tenho certeza que ele será contigo em nome do Senhor Jesus. Pastor, saiu a dor de cabeça, o mal-estar. Levanta a mão aqui e diz assim: pastor, olha, eu estou bem, passou o mal agora. A minha irmã, o que foi? Dor de cabeça, passou, foi embora. Meu irmão aqui na frente, dor de cabeça também, foi embora. Vamos aplaudir o nosso Deus bem forte, em nome do Senhor Jesus. Quem mais que levantou a mão aqui? Quem mais? Dá o seu testemunho. O Senhor Jesus tem que ser glorificado. Não seja tímido, procure lá em nome do Senhor Jesus. Estamos debaixo da unção do Senhor Jesus, e Ele está aqui curando. A minha irmã passou também a mostrar da bexiga, amém. Vamos aplaudir o nosso Deus bem forte, em nome do Senhor Jesus. Não seja tímido, glorifique o nome do Senhor aí, faz o que você não podia fazer, em nome do Senhor Jesus. O caroço, o mal que estava aí no teu corpo está sendo queimado, em nome do Senhor Jesus. Pastor, levanta a sua mão e dê seu testemunho aqui, e nós estaremos glorificando o nome do Senhor. Aqui, meu irmão na frente. Pastor, eu queria dar um testemunho de ontem. O pastor Jaime falou sobre profetizar sobre o vale de ossos secos. Sim, o pastor Jaime falou sobre o vale de ossos secos. Sim, você profetizou para o emprego vir até o Senhor. Cheguei em casa, esperei 1 hora, 2 anos sem emprego, 2 anos desempregado. 2 anos desempregado. E aí eu cheguei em casa em 1 hora, mais ou menos, e o telefone tocou, e eu acabei de vir do serviço, e eu fui contratado. Foi contratado pela empresa. Vamos aplaudir bem forte o nosso Deus. A palavra de Deus, ela permanece. O Senhor Jesus, Ele permanece abrindo portas, amém? 2 anos empregado, ouviu a palavra ali do homem de Deus, o pastor Jaime de Amorim, saiu ali fora, profetizou, o telefone tocou, amém, povo de Deus? Você tem que abrir a tua boca e glorificar mesmo o nome do Senhor Deus. Mais alguém vai dar seu testemunho em nome do Senhor Jesus? Passa a mão lá no caroço, procura esse mal que ele está sendo queimado em nome do Senhor Jesus. Mais alguém que vai dar seu testemunho? Minha irmã lá atrás? Gripe, o estômago embrulhado, foi desembrulhado agora, acabou o mal.
Vamos aplaudir o nosso Deus bem forte em nome do Senhor Jesus? Povo de Deus, pode sentar em nome do Senhor Jesus. Eu vou estar passando agora com a guia do patrocinador e da nossa TV. Daqui a pouco nós vamos dar andamento no nosso culto. Mas não poderia deixar de falar do patrocinador, que é um ministério, é um chamado. É igual o nosso missionário, ele sempre fala: se você não sente a chamada de Deus para ser um patrocinador, não seja. Mas você que é tocado, não deixe para depois. Você aqui na igreja pede a inscrição, você vai preencher a parte de cima, irá destacar e será entregue a outra parte, em nome do Senhor Jesus Cristo. E você em casa que quer se tornar um patrocinador, um mantenedor dessa obra, que está alcançando 173 países, falando do amor de Deus e do poder de Deus, porque Deus ele ama, mas ele também tem poder para curar. Amém, povo de Deus? Você quer ser um patrocinador? Ligue para nós pelo telefone 0 operadora 21 2141 3510. 0 operadora 21 2141 3510 é a nossa central no Rio de Janeiro, e aqui de São Paulo é 0 operadora 11 3181 9022. 0 operadora 11 3181 9022. Você liga e se torna um patrocinador da obra de Deus, da bênção de Deus, que é a obra feita aqui pela Igreja da Graça, em nome do Senhor Jesus. E você que quer se tornar um assinante da nossa TV, seja um assinante da nossa TV, também é uma opção. Você que quer que a bênção de Deus esteja ali todos os dias na televisão da sua casa, abençoando sua casa, ao invés dessa televisão secular, onde tanta coisa ruim, você tem a opção. Você que está aqui na igreja, pega a inscrição, onde você está ali fazendo um pré-cadastro, ainda não é assinatura, e você em casa você pode ligar para a nossa central da nossa TV. 0 operadora 21 3265 5000. 0 operadora 21 3265 5000 ou 0 operadora 11 3181 7027. 0 operadora 11 3181 7027. Vocês terão toda a programação da Igreja da Graça, os canais evangélicos são os principais, e ainda também esporte, notícias e as demais coisas que acompanham, que são lícitas, junto ali com a palavra de Deus, para abençoar o povo de Deus. Amém? Vamos fazer uma oração final, se despedir com o pessoal que está em casa, que nos assiste pela IGD, que nos assiste ali pela internet. Vamos fazer a oração. Levante a mão aqui comigo. Senhor, meu Deus e amado Pai, que a bênção do Senhor esteja agora sobre todos que nos assistem. Pessoas, meu Deus, que precisam do teu toque, do teu trabalhar. Nós abençoamos a vida deles e decretamos, meu Deus, a vitória. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E amém. Amém, povo de Deus?